Então, olá pessoal. Estou aqui para dar continuidade então à nossa revisão das semanas 5 e 6. Agora então a gente vai falar sobre os sistemas de amortização, tá bom? Vamos dar uma olhada então? Bom, vamos falar então, vocês têm lá no material, né, da gente na semana 6, falando sobre os sistemas de amortização. Eu vou falar sobre esses 3 sistemas aqui, que são os mais conhecidos, e a gente vai fazer uma prática aqui no Excel sobre esses 3 sistemas, tá? Então, vamos ver rapidinho aqui um pouquinho sobre a parte mais teórica, né, desses 3 sistemas. Então, os sistemas de amortização, eles são uma forma de se abater aí, então, uma dívida em que você vai abatendo tanto o valor principal quanto os juros, né, ao longo do período. E os mais conhecidos, que são esses 3, como eu comentei, o sistema de amortização constante, em que a parte fixa é a amortização da dívida, ela é constante, né? E igual em cada período de amortização, tá? O outro sistema que é conhecido, que é o sistema Price, ou o sistema francês, como é também chamado, os pagamentos é que são iguais, ou seja, as parcelas aqui nesse caso é que são iguais, ok? Então aí, nesse caso, as amortizações no início do financiamento, elas são menores, tá? A gente já vai ver isso na prática. E o sistema de amortização misto. E no caso aqui, mistura as duas formas, né? Fazendo a média aritmética dos 2 sistemas, o saque e o price, tá? Então, vamos ver como é que é isso na prática, para aprender melhor, para entender melhor isso. Eu peguei um exemplo aqui, a gente vai usar, então, o cálculo de um sistema, o cálculo para esses 2 sistemas, que é o price, o saque, e no final eu mostro para vocês a diferença entre esses 2 e o de amortização mista, tá? Então, a gente tem o quê? Um financiamento em que a entrada, uma compra de um imóvel de 360 mil, em que houve uma entrada de 20%, certo? 60 mil de entrada, um financiamento de 300 mil. Há uma taxa de juros mensal aqui de 1,7 ao mês e um prazo de 180 meses, ok? Então, o Marcelo recebeu as mesmas condições para o sistema Price e para o sistema Price com parcelas fixas e o sistema SAC, em que as parcelas não são fixas, mas as amortizações do saldo devedor são constantes. E ele quer saber em qual dos 2 sistemas ele paga menos juros. Então, nós vamos fazer essa simulação aqui para entender em qual dos 2 ele paga menos juros e qual é a diferença desses juros, tá bom? E eu vou deixar ainda aqui nesse material 2 exercícios aqui de sistema misto e sistema Price para vocês fazerem depois, tá? Vamos lá para a nossa planilha Excel, então? Então, aqui está a nossa planilha e eu deixei alguns dados nela já para facilitar aqui o nosso trabalho, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem 2 instituições financeiras, o valor da entrada é o mesmo, o valor do financiamento é o mesmo, o prazo é o mesmo. Aqui eles deram o valor das primeiras prestações, a primeira parcela, né? Tanto para o sistema Price quanto para o sistema SAC, e a taxa de juros, que já é a efetiva mensal, tá? Já foi informada também, 1,7 ao mês, tá? Aí eu separei as informações aqui para facilitar os nossos cálculos. E a gente vai começar fazendo aqui a simulação pela tabela Price, tá? Vamos dar uma olhada? Bom, como a gente sabe, na tabela Price, a prestação é fixa, né? As prestações são fixas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir aqui a sequência de prestações, tá? Para isso, o próprio Excel, ele tem aqui uma fórmula, que é a fórmula do pagamento, que é das parcelas. Então, a gente vem aqui e seleciona essa fórmula e ela mesma já vai dizendo para a gente o que é preciso informar. Então, aqui, ó, na fórmula do pagamento, a gente já sabe que precisa colocar a taxa. Então, você vem aqui na célula da taxa, ó, daí ponto e vírgula, né? Número de períodos, que ela está pedindo aqui, ó, NPR ali, ó, é número de períodos, tá?
Então, 180 meses, ponto e vírgula. E o valor presente, ela está pedindo aqui, ó, tá? O valor presente, como a gente sabe, em fluxos de caixa, precisa entrar com saldo negativo, então você põe um menos na frente. Pronto. Fechamos a nossa ali o parênteses e dá o Enter. Então, agora nós já temos aqui, ó, o valor da prestação. Como aqui tem uma fórmula, só vou pedir que vocês façam o seguinte, ó. Aqui a gente faz para poder copiar lá para baixo, não dá erro, dá um Ctrl C. Opa, não é para apagar. Volta ali. Aí. Você só dá um Ctrl, copia aqui, ó, dá um. Puxa, dá para fazer aqui também, ó. Dá um copiar aqui, ó. Preencher, copiar, não tá dando. Então, peraí, só faz uma gambiarra aqui, dá um Ctrl C aqui, ó, e um Ctrl V para a célula de baixo, para ele copiar o valor. Só aqui, ó, copiar valores. Prontinho. Para a gente poder copiar daí esse número até o final, porque como a gente sabe, nesse formato aqui, né, as parcelas são fixas, né, no formato price. Então, ele vai copiar os valores até o final. Prontinho. Temos as parcelas dos 180 meses, ok? Aí, o próximo passo é a gente agora calcular os juros da primeira parcela. Esse aqui tá errado. Pronto. Aí, tá? Os juros da primeira parcela, então, que no tempo zero não tem parcela, tá, gente? Os juros da primeira parcela é sobre o valor total, né? Sobre o saldo devedor. Lembram que os juros é calculado sobre o saldo devedor. Então, o que nós vamos fazer? Taxa de juros, certo? Vezes o saldo devedor, que é 300 mil. Então, temos já os juros aqui da primeira parcela, que vão ser somados aqui, né? Que vão aliás, somados não, porque o juros já está aqui, que vão ser deduzidos para a gente saber qual é a amortização, certo? E vamos calcular agora a amortização. A amortização vai ser o valor da minha prestação, menos os juros. Então, vejam que aqui a amortização no começo, no sistema Price, ela é bem baixa, tá? Ok, então temos aqui o valor da parcela, né? Da prestação, temos o valor dos juros e temos o valor da amortização. Precisamos calcular agora o próximo saldo devedor, tá? Qual que é o próximo saldo devedor, né? O próximo saldo devedor é o saldo devedor antigo menos a amortização. Aí está, o nosso saldo devedor, ok? Agora, nós vamos calcular o valor do próximo juros, né? O valor do próximo juros é sobre o saldo devedor que sobrou agora, né? Tá? Então, de novo, nós vamos aqui nos juros, certo? E vamos multiplicar esses juros pelo saldo devedor. Tá lá, nosso próximo juro é esse aqui, tá? Ai, professora, mas eu vou ter que fazer isso linha por linha? Não, não vai. Nós vamos agora fixar a taxa de juros aqui, é assim que a gente fixa uma célula no Excel, né? Talvez até vocês já saibam disso, certo? E vamos então, eu fixei a célula certa, né? B9, isso. Tá? E agora nós podemos já puxar essa fórmula até o final, tá? Ela já vai ficar certinha aqui. Tá puxada a fórmula até o final, nós já sabemos que os juros vão ser calculados sempre sobre esse saldo devedor aqui. E agora, professora, como que eu faço o resto, né? Nós já sabemos também aqui, ó, que... que nossa fórmula aqui também já está correta, né? Que a nossa amortização vai ser sempre a prestação menos os juros, certo? Então, essa fórmula também já pode ser puxada até o final. Ela já está ali certinha. Ok? Vamos até a parcela 180 lá embaixo, né? Sabemos que aqui ainda vai dar errado porque está faltando finalizar as nossas fórmulas aqui. Mas nós já sabemos aqui, ó, que está certinho, que é prestação menos juros, né? Olha lá, ó. C14 aqui, né, no caso, menos D14, né? Ok? C14 menos D14. Juros menos prestação. Ok? Então, daqui para baixo,
nós vamos saber que é isso aqui. E aqui nós também sabemos que o saldo devedor vai ser sempre o último saldo devedor menos a amortização. E se nós puxarmos essa célula, essa composição de fórmula até lá embaixo, já vai também fazer esse cálculo para a gente até o final. Certo? Prontinho. Será que está certo, professora? Será que não tem nenhum cálculo errado? Não, porque aqui tem um zero aqui. Se não tiver zerado aqui embaixo, tem alguma coisa errada. Então, nós já sabemos que após pagar a última parcela, o saldo devedor aqui está zero. Ok? Então, pagou-se todas as parcelas, todas as amortizações, né? Todo o juro e o saldo ficou zero. Saldo devedor, zero. Ok? Saldo devedor, zero. Tá? E aqui, gente, eu já deixei uma fórmula de soma prontinha, ó, de todas as células, desde lá do primeiro pagamento de juros até o final, né? Que você faz lá igual a soma, né? E seleciona todas as células até o final, né? Para que a gente saiba qual foi o valor dos juros que no sistema Price foram pagos. Então, é o que nós queremos saber, certo? Então, prontinho, o sistema Price está pronto. Agora, nós vamos fazer a conta para o sistema SAC. Vou passar a minha. Tá? E vamos fazer agora o sistema SAC. No sistema SAC, nós sabemos que é a amortização que é fixa e não a parcela final. Então, como que eu vou descobrir qual é o valor fixo da amortização? Como aqui na amortização nós não temos os juros calculados ainda, é muito simples. Eu vou dividir o valor total do financiamento pelo número de parcelas. E pronto. Aqui temos, então, aqui tem fórmula, ele não vai puxar. Tá, peraí. Aqui temos, então, o valor da amortização. Que nós vamos fazer aquela mesma gambiarrazinha de copiar e colar. Só para poder puxar sem a fórmula aqui agora, tá? Mais uma vez, nós vamos puxar o valor da amortização até o final, certo? Vai. Terminamos de puxar o valor da amortização até o final, ok? Então, já temos aqui o valor da amortização, né? Número de parcelas, valor da amortização. Muito que bem. Agora, nós precisamos também, aqui no tempo zero não tem parcela, né? Vamos apagar. E aí, vamos calcular agora os juros. De novo, gente, os juros são calculados sobre o saldo devedor, sempre, ok? Então, juros vezes saldo devedor. Pronto. Temos aí o valor dos juros para o saldo devedor, ok? Então, agora, aqui diferente do que lá no sistema Price, lá nós tínhamos que deduzir os juros para chegar na amortização, né? Aqui nós já sabemos o valor da amortização. Para chegar na prestação, nós vamos somar o valor da amortização, certo? Mais os juros. E temos, então, o valor da primeira prestação, tá? Aqui, também diferente lá do valor do sistema Price, a amortização a gente já sabe qual é o valor fixo, né? Então, para eu chegar no saldo devedor aqui, eu vou fazer o quê, né? O meu valor dos 300 mil menos o valor da amortização. E você já pode puxar essa fórmula até o final, porque o valor da amortização é constante, não muda. E temos um zero já lá no final, mostrando toda a movimentação até a amortização. Então, agora, gente, nós vamos calcular aqui da mesma forma os juros para o saldo devedor, né? Que ficou, porque os juros são calculados sempre sobre o saldo devedor. Então, vamos lá? Então, igual a nossa taxa de juros, que já é a taxa mensal efetiva, né? Vezes o saldo devedor que ficou, né? Enter. E vamos fixar, então, a nossa taxa de juros. Lembrando, puxar para baixo aqui, que para fixar a taxa de juros, gente, a célula da taxa de juros, símbolo do dinheiro, né?
antes e depois da letra da célula, ok? Só a letra. Prontinho, fixamos a taxa de juros, certo? E vamos então agora puxá-la até o final lá, porque já está pronta a nossa fórmula. Então, o Excel faz tudo para a gente aqui agora. O lindo do Excel, né? E cá está, então, o cálculo da taxa de juros até o final. Vejam que a taxa de juros vai caindo aqui, né? No sistema saque, tá? E aqui, agora, já está a nossa fórmula também para o cálculo da prestação, que no nosso caso é a soma entre o valor da amortização mais os juros, certo? E também já vamos puxar essa fórmula até o final para que calcule todas as nossas prestações, que no caso do sistema saque, vai diminuindo ao longo do período, né? Então, começou lá com uma prestação bem mais alta, né? Como vocês podem observar, a primeira prestação bem mais alta, porém, ao final, ela é bem mais baixa, ó, tá? E aqui também temos o saldo devedor zerado. Aqui também já deixei uma fórmula de soma para a gente saber o valor, então, aí dos juros, que era o que nosso problema pedia. Qual era o sistema que paga menos juros? Então, vamos comparar? No sistema Price, o total dos juros cobrados ao final é esse aqui, 377 mil. E aqui no sistema saque, o valor cobrado de juros é 290 mil. Então, vejam que, por mais que a prestação seja mais alta no início, no sistema saque, ao final, né, tá pagando um valor bem menor de juros. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Igual esse menos esse. E temos aí um valor de 87 mil a menos de juros no sistema saque, tá? Ok? E aí o sistema misto, gente, vou mostrar para vocês agora, aqui do ladinho, a única coisa que muda no sistema misto, tá? O sistema misto, ele é um mesclado, né, uma mescla dos dois sistemas, tá? O que muda no sistema misto aqui, ó, o SAM. O que muda no sistema misto é o seguinte, que as prestações e somente as prestações é uma média entre as prestações do sistema Price e do sistema saque. Nossa, professora, mas então eu tenho que fazer primeiro os dois sistemas para depois fazer o sistema misto? Sim, você precisa fazer os dois sistemas para depois fazer o sistema misto. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos que fazer a média entre a prestação, a primeira aqui, ó, no caso, a primeira prestação do sistema, então eu somo as duas, né? Somo a primeira prestação do sistema misto com a primeira prestação, seleciono, né, do sistema Price, somei as duas, ok? E divido por 2. Pronto, fiz a média das duas. E o restante, professora? O restante, ela segue as mesmas normas do sistema Price. Se repete as mesmas normas do sistema Price. Ou seja, parcelas iguais, certo? A amortização dos juros, né, aqui, no caso, da mesma forma, né, sempre pelo saldo devedor, e a amortização, tá? Então, aqui vai ser sempre a média, tá, das parcelas, então segue sendo a média. Então, aqui é só puxar, porque eu já fiz a fórmula, né? Porém, a parte de juros e amortização segue o sistema Price. Então, aqui nós temos a primeira parcela, então, vai ser igual, os juros, né? Vai ser 1,7 vezes, vou fazer só a primeira parcela, né? Os 300 mil. E a amortização será o valor da parcela menos os juros. Então, a primeira amortização tá ali, tá? Então, o valor da parcela menos os juros tá aqui, tá? E assim sucessivamente, né? Então, nós temos lá o valor total aqui, ok? Menos a amortização
temos já o saldo devedor, e assim sucessivamente, né? Então, segue o sistema Price, tá? Vejam que a diferença, né, aqui de um sistema para o outro, olha só a diferença do valor aqui da parcela, né? Entre o sistema Price, que lá é 3.749, para a parcela do sistema misto, que é bem maior, tá? Então, aí a única diferença do sistema misto é que aqui o valor da parcela, né, é a média entre as duas parcelas. Então, soma as duas, divide por 2. Deixa eu só ver se esse valor está correto. É essa parcela, prestação dessa, somada com aquela, certo? Somei. E aqui nós vamos dividir esse valor. Tá faltando parênteses aqui, ó. Gente, tem que fazer. Ó, ali estava errado o valor, tá? Deixa eu só. Tem que pôr um parênteses aqui, senão não dá certo. Divide por 2. Ó, estava errado. Então, deixa eu só arrumar isso aqui. Achei que estava muito alto mesmo, tá? Só arrumando. Então, aqui é sempre a média das parcelas, tá? Corrigindo aqui. Só que tem que colocar entre parênteses, senão não funciona. Colocar primeiro a soma e depois dividir, tá? E aí aqui você faz os juros e a amortização. E assim sucessivamente com a questão da amortização, os juros seguindo as normas do sistema Price. Tá bom? Então, esse aqui é a explicação do sistema misto, tá bom? Vou fazer só a segunda linha aqui para vocês lembrarem que aqui os juros é calculado, né? A taxa sobre o valor que fica do saldo devedor, lembram? Certo? Opa! A taxa vezes o saldo devedor, né? Pontinho. Aqui a gente já pode fixar, então, a taxa de juros, né? Se vocês quiserem continuar fazendo, né? Ok? E aí a amortização, que já, a conta está prontinha, é só puxar, ó, tá? E aí, sucessivamente, vocês podem até usar essa tabela para praticar aqui, né? E fazer aí as continhas. Combinado? E era isso, né? A parte dos sistemas de amortização que eu queria explicar para vocês, tá bom? E fiquem atentos, então, aí, né, a essas contas. Sugiro que vocês recriem essa planilha e, de repente, alterem prazo, valor, refaçam essa mesma planilha, se acharem assim conveniente para aprender a fazer. Depois alterem prazo, valor, né, para ver como funciona, tá? Taxa de juros, por exemplo, também pode ser alterada, para que vocês aprendam a manipular a planilha, né? Tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Lá na apresentação, eu ainda deixei 2 exercícios, inclusive um, que é esse esse aqui, ó. Esse aqui, ó, do sistema misto, que é preciso que vocês, é a mesma configuração, tá? E tá pedindo para que vocês calculem aqui, ó, o pagamento de 60 prestações, aqui tá em 60 prestações, ó, tá? Menos um número menor, e a taxa de juros está diferente, tá? Então é interessante que vocês façam um exercício para, né, aprender aí como funciona, tá? E aí, a gente, qualquer dúvida, entre em contato. E esse segundo exercício que eu deixei aqui, cadê ele? Para baixo, do sistema Price, também está o desenvolvimento na HP, porque como a prestação ela é constante, é possível fazer o exercício na HP também, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.